Bom dia, irmãos. Então, me chamo João. Eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês, compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido. Minha primeira pregação sendo, de fato, do Leste, então estou bem animado com isso. E eu estou muito grato a Deus, porque semana passada, como diria Marcelo, um outro jovem, estava aqui pregando, que era o Felipe. E o Felipe fez uma pregação que vai linkar muito com a minha pregação hoje, sem a gente ter combinado. Então, eu estou muito grato a isso, porque, para quem não estava semana passada, o Felipe falou sobre o casamento que Jesus quer fazer com a igreja no fim dos tempos. Então, uma grande festa que vai acontecer com os discípulos, vai ser algo maravilhoso. E o Felipe focou bastante em 2 pontos. O primeiro, em como Deus quer que a gente esteja nessa festa. Em como Deus faz de tudo para a gente estar nessa festa de casamento. E segundo ponto, muito importante, que o Felipe também focou, foi em como é importante estarmos preparados para esse dia. Ele falou daquela veste nupcial que a gente deve vestir no casamento. Então, hoje, eu vou falando sobre como a gente pode se preparar para esse casamento. Coisas que podem nos ajudar a chegar preparados para esse dia e coisas que podem dificultar bastante a nossa jornada. Mas antes de começar, de fato, vou orar. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais esse dia de vida. Quero muito agradecer por essa oportunidade de estar aqui, poder falar para as pessoas, coisas que têm me impactado da sua palavra. E eu peço muito para que o Senhor me use, para que não seja eu falando, mas que o Senhor fale por mim. E que todos nós aqui possamos sair animados, Pai, com a sua palavra que é tão forte e é tão poderosa. Agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, que ora agradeço. Amém. Casamento. Que coisa cara que é casamento, né? Ano passado eu acompanhei a minha irmã planejando o casamento dela e eu achei que era bem mais barato. Eu vi tanta coisa que eu nem sabia que precisava ter num casamento, e que ela estava lá, não, isso é importante, isso aqui não pode faltar, e o preço me chamou bastante atenção. Então, eu pensei em 2 coisas que são muito necessárias para a gente casar hoje em dia, porque não é mais simplesmente fazer um churrasco e juntar todo mundo. Hoje, muitas pessoas querem fazer uma festa bem trabalhada. Primeira coisa, você precisa ter alguém para casar, porque senão não vai dar certo. Mas segunda coisa, você precisa ter planejamento. Planejamento é algo que é essencial para a gente casar, para a gente poder fazer uma festa tanto que nos agrade e tanto que agrade os nossos convidados também. Mas não é só para casamento que a gente planeja muita coisa na nossa vida. Então, a gente vai planejar nosso ano, vamos planejar nosso mês, nossa semana, até todo dia a gente faz um pequeno planejamento. A gente tem até um mês que é destinado a planejamento, normalmente é janeiro. Em janeiro, normalmente, a gente olha tudo de bom e ruim, né, que aconteceu no ano anterior, e a gente planeja para o próximo ano. O que a gente quer fazer nesse ano, coisas que vão fazer a gente feliz. Então, a gente faz planos que supostamente serão infalíveis na nossa vida. Quem aqui não pensou em janeiro? Esse ano eu vou para a academia todo dia. Eu não vou faltar um dia, eu vou ficar maromba que nem o Alex. O Alex está aí? Não sei se o Alex está aí hoje. Ah, o Alex está ali, ó, fortão. Ficar fortão que nem ele. Ou então, esse ano, eu vou trabalhar muito, eu vou ser efetivado no meu trabalho. Esse ano, eu vou ter saída pra caramba, eu vou namorar, esse aqui é meu ano. Ninguém me segura. Mas vocês já tiveram a sensação de planejar algo e dar tudo errado? Sim, eu também. Você planeja ir para academia todo dia, chega lá, você paga o ano inteiro, vai só um mês. Você planeja ter uma alimentação balanceada, tá indo no McDonald's há uma semana, né, Felipe? E brincadeira, Felipe tá regrado. Você planeja namorar, e aí você não tá tendo saída com ninguém, aí fica difícil. Aí fica complicado de alcançarmos nossos planos. Mas por um outro lado, e fica complicado, né, da gente alcançar o que a gente quer. Eu lembro, quando eu fui tirar minha carteira de motorista, eu tinha feito muitos planos para quando eu tirasse. Eu jurava que eu ia passar de primeira na prova. Então eu estava treinando para isso, estava pegando o carro dos meus pais também, tudo mais, coisa linda. Eu não passei de primeira, eu também não passei de segunda. Eu passei de terceira na prova. Chegou na terceira vez, eu estava mais experiente que o próprio examinador lá da prova, quase. Sabia tudo que ele ia perguntar, coisas que ele ia pedir, não estava aguentando mais, mas graças a Deus consegui passar. Mas nem só de planos ruins a nossa vida é feita, graças a Deus. Então, muitos planos que a gente faz dão certo. Vou até citar o Alex de novo. O cara está planejando ir para a academia. Ele está indo, o cara está crescendo.
Eu não sei se o Marco Mazella está aqui também hoje, mas é um cara que estudou muito para passar num concurso público, que é bem difícil, e conseguiu passar também. Vejo a Gláucia. Gláucia eu vi hoje aqui, não sei onde está a Gláucia também, mas é uma menina que ela se esforçou para passar numa faculdade ótima e conseguiu entrar esse ano. E muitos irmãos aqui estão conseguindo alcançar planos que planejaram aí no começo do ano, no ano passado, e graças a Deus tem dado certo. Isso é muito bom. Porém, nós podemos ver que a nossa vida é muito imprevisível. Que muitos planos que a gente faz vão dar certo, mas muitos planos que a gente faz vão dar errado também. A gente vê que a nossa vida, nós não fazemos planos que são infalíveis. E falando de plano infalível, eu não consigo não lembrar do Cebolinha. Cebolinha é um personagem amado aqui por nós brasileiros. Ele faz parte da Turma da Mônica. E o que o Cebolinha mais faz nas histórias da Turma da Mônica? Ele faz planos infalíveis. Então, ó, aqui tem até ele pegando o manual de planos infalíveis. E para que normalmente são esses planos? O sonho da vida dele era roubar o coelhinho da Mônica e fazer lá um nó na orelha e zoar com a Mônica, né? Teve algumas vezes que ele até conseguiu roubar o coelhinho da Mônica. Mas, em grande parte das vezes, a Mônica não deixou ele pegar o coelhinho e a Mônica batia nele também, né? Tadinho. Às vezes não, às vezes envelhecia também, mas não vem ao caso. Mas, muitas vezes, os planos dele deram errado. Não dava certo. Mas, independente da imprevisibilidade dos planos dele, ele sempre apostava todas as fichas em seus próprios planos. Mesmo que muitos dessem errado, ele estava lá, apostando. Ele falava lá para o Cascão, um amigo dele, dessa vez vai dar certo, tudo mais. E ele sempre estava lá apostando. E eu quero perguntar hoje para você, quantas fichas você tem colocado em seus próprios planos? E que fique claro aqui, eu não quero condenar o plano de ninguém. Então, se você tem um plano de crescer financeiramente, de ter uma alimentação saudável, de namorar, qualquer coisa que você queira, continue. É bom, são coisas boas. Então, realmente, planeje, tenta fazer dar certo, que são coisas boas. Mas o que eu quero chamar a gente para uma reflexão hoje é que os nossos planos não são infalíveis. Muitos dos nossos planos dão errado. Muitas vezes a gente quebra a nossa cara colocando os nossos planos acima dos planos de Deus. E a gente fica se perguntando, por que não está dando certo? A gente tem a Bíblia do nosso lado, com um Deus que tem várias escrituras falando que os planos dele são perfeitos. Mas muitas vezes a gente não liga, muitas vezes isso não é uma convicção nossa. A gente fica colocando todos os nossos planos no nosso próprio entendimento e não aproveita os planos maravilhosos que Deus dá para a gente. É esse ponto que eu quero focar hoje. Então, hoje, eu vou estar lendo uma parábola que é muito conhecida pelas pessoas, que ela retrata um plano infalível de Deus para a nossa vida. Esse plano vai acontecer, que é a parábola das 10 virgens, que fica lá em Mateus 25. Para contextualizar, em que momento que Jesus contou essa parábola, ele estava chegando quase no final do ministério dele, então faltava, biblicamente, aí mais 3 capítulos para chegar no final. E ele tinha acabado de de ter uma conversa com os fariseus bem pesada lá em Mateus 23, aquela que ele fala raça de víboras e tal, uma conversa bem tensa. E aí depois ele começa a falar do fim dos tempos, como que seria o fim dos tempos. E quando ele ia se referir a como seria, ele conta essa parábola para os discípulos. Então vou ler ela agora. Mateus 25, do 1 ao 13. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada.
Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Parábola tensa essa também. Então, recapitulando. Tinham 10 virgens no começo da história, 5 eram sensatas e 5 eram insensatas. Então, tinha as prudentes e tinham as insensatas. As prudentes tinham óleo extra para colocar em suas candeias. As insensatas não tinham, elas tinham levado óleo na medida. E elas estavam esperando o noivo para irem para uma festa de casamento. Só que o noivo demorou. Normalmente a noiva, né, que atrasa, nesse caso aqui foi o noivo, que chegou atrasado para o próprio casamento. Era para ele chegar no final da tarde e ele chegou meia-noite. E nisso, todo mundo dormiu, todo mundo adormeceu. Quando, de repente, um homem, que a gente não sabe quem é aqui na história direito, sai falando: gente, acorda, o noivo está vindo, venham encontrar o noivo. E aí todas acordam, e como já era meia-noite, naquela época não tinha posse de eletricidade, elas tinham que acender uma candeia para iluminar o caminho até o noivo. As prudentes tinham óleo extra, porque como tinha passado bastante tempo, o fogo corria risco de se apagar. E elas podiam colocar óleo para fazer a chama continuar acesa. As insensatas não tinham. O fogo estava lá no limite, beira de se apagar, mas elas não tinham o que fazer. Eu acho até que o fogo acabou apagando, porque elas não estavam conseguindo mais ver para onde elas iam. Tanto que elas ficam desesperadas, perguntando para as sensatas se elas podem emprestar óleo e tudo mais. Mas as sensatas falaram que não poderiam emprestar. Então, elas saem para comprar óleo. E, nesse momento, as sensatas entram com o noivo para o lugar da festa. E, depois de muito tempo, a gente não sabe quanto tempo exatamente, as insensatas conseguem achar o local lá do casamento, só que, na hora de bater lá na porta para entrar, o noivo fala: eu não conheço vocês. Quem são vocês? E aí, elas não conseguem entrar no local da festa. E, por fim, Jesus acaba a parábola nos alertando sobre vigilância. Nessa parábola, é interessante, como em qualquer outra parábola, é interessante nós entendermos o que ela quer simbolizar. Como o Felipe disse semana passada, nas parábolas, Jesus pegava algo que ele queria falar do reino dos céus e simbolizava em algo simples, para as pessoas conseguirem entender a linguagem dele. E Jesus faz isso aqui. Então, como a parábola se refere a um casamento judaico, é interessante que a gente saiba como é um casamento judaico. Então, o casamento judaico ele era dividido em 3 etapas. A primeira etapa, os pais dos noivos realizavam uma cerimônia, normalmente na casa da noiva, onde o noivo teria que levar presentes para a noiva, como se fosse uma espécie de dote. Então, aí começava o processo de casamento, onde o noivo levava esse presente e iniciava o processo, só que eles ainda não estariam casados de fato. E vale ressaltar uma curiosidade, que, embora muitos casamentos naquela época fossem arranjados, muitos pais levavam em consideração o desejo dos filhos com quem eles iam se casar. É que uma coisa que a gente precisa entender é que naquela época muita gente casava com 13, 14 anos. Imagina você com 13, 14 anos decidindo com quem você vai passar o resto da sua vida. Eu não conseguia nem definir o que eu ia vestir com 13, 14 anos, só usava a camisa de time. Então, os pais normalmente ajudavam os filhos a decidir. E provavelmente isso aconteceu muitas vezes. Então, passada essa primeira etapa, começava a segunda etapa do casamento judaico, onde a noiva ela passaria por alguns rituais de purificação, enquanto o noivo se prepararia para receber a sua noiva quando eles casassem de fato. Então, ele podia construir uma casa, se preparar financeiramente. Então, uma outra curiosidade era nessa etapa que Maria e José estavam, quando Maria ficou grávida de José. Então, eles estavam no processo de casamento, mas eles não eram casados de fato. Então, por isso que foi tão estranho Maria ficar grávida, sendo que, na teoria, eles não poderiam ter relação sexual, porque eles não estavam casados de fato. Então, era nessa etapa que Maria e José estavam, mas é uma curiosidade só. Então, passada essa segunda etapa, a gente chega na terceira etapa do casamento judaico, que é onde acontece a parábola. E o que acontecia nessa terceira etapa? O noivo reunia muitas pessoas que eram importantes para o casamento. Então, como se fossem padrinhos, madrinhas, familiares, ele normalmente se reunia com essas pessoas no final da tarde e saía com essas pessoas numa caminhada ao redor da cidade para buscar a noiva na casa dela. Então, como não tinha luz, todo mundo pegava a sua candeia e
ia até a casa da noiva, para assim pegar a noiva e levar a noiva para o local da festa. Então, é isso que está acontecendo aqui nessa parábola. O noivo estava pegando os convidados e levando lá para a casa da noiva. Então, uma coisa que é interessante a gente pensar é que essas 10 virgens não eram 10 noivas. Eu falo isso porque eu interpretei errado muito tempo na minha vida essa parábola, então quando eu descobri isso, eu achei interessante. Que elas eram provavelmente damas de honra, madrinhas, que iam ajudar a noiva, coisa do tipo. Elas não eram 10 noivas. Então acho que é algo importante aqui dessa parábola. E, como Felipe explicou semana passada, esse é o casamento que Jesus quer realizar com a igreja, que ele quer que todos os discípulos estejam lá, animados nesse casamento, para aproveitar eternamente essa festa. Então, era isso que estava acontecendo aqui. Então, dito essa explicação, todo mundo está comigo depois da explicação aqui do casamento? Ótimo. Não, excelente. Então, dito isso, a gente pode analisar melhor sobre as 10 virgens. A palavra virgem na Bíblia, ela nunca é usada para algo ímpio, para algo de pecado. Então, a gente pode ter a interpretação que as 10 virgens eram 10 discípulas. Mesmo as insensatas, eram 10 discípulas também. Eram pessoas que tinham crido em Deus. A gente pode ter essa interpretação. Então, eram pessoas que haviam crido, que estavam, em algum momento de suas vidas, já estiveram muito próximas de Deus. Então eram discípulos. E aí, continuando a parábola. Nossa, perdão, irmãos, estou um pouco nervoso aqui. Calma aí, rapidinho, probleminhas técnicos. Então, elas eram discípulas e o que dividia elas era a quantidade de óleo em suas candeias. Então, assim como a gente viu o que Jesus queria simbolizar lá com o casamento judaico, é interessante a gente ver o que Jesus queria simbolizar com o óleo na candeia. Uma interpretação que eu gosto bastante, que é uma das mais usadas por muitos teólogos, é que o óleo simbolizava o Espírito Santo na candeia. E por que eu acho que faz sentido essa interpretação? Porque quando nós nos tornamos discípulos, nós ganhamos uma chama de amor por Deus, algo que vai nos guiar para a gente conseguir enxergar o caminho que Deus quer que a gente trilhe. E como que a gente mantém essa chama acesa? Através do Espírito. O Espírito nos guia, o Espírito mantém a chama acesa. E, assim como elas precisavam carregar o óleo, andar com óleo extra, nós também precisamos alimentar o nosso espírito todos os dias. Diariamente, a gente precisa estar lá alimentando o espírito para fazê-lo crescer e tudo mais. E se você não está tão familiarizado assim com o significado do que é Espírito Santo, o Espírito Santo vem como uma espécie de substituto de Jesus. Então, quando Jesus desceu aqui à Terra, nós cristãos cremos que era Deus encarnado aqui na Terra. Deus desceu para viver entre nós, para nos ensinar. Mas quando Jesus morreu, é ressuscitado e volta aos céus, nós ganhamos o Espírito Santo. Então, os discípulos ganham Deus morando dentro de cada um. Então, o Espírito é semelhante a Deus, é semelhante a Jesus, só que ao invés de ter Jesus com a gente, nós temos o Espírito na gente. Quando lemos essas duas escrituras de Gálatas 5 e 1 Tessalonicenses, Gálatas 5 diz assim: por isso digam, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E 1 Tessalonicenses, não apaguem o Espírito. Primeira escritura de Gálatas 5, a gente vê que o Espírito sempre vai estar em confronto com a nossa carne, ou seja, o nosso pecado. Então, o que vai definir as nossas ações é o que a gente está alimentando mais. Se você está alimentando mais seu Espírito, é lógico que provavelmente você vai tomar ações com o Espírito te guiando. Já se você está alimentando mais a sua carne, a probabilidade de você tomar atitudes pecaminosas, coisas relacionadas à sua carne. E aqui em 1 Tessalonicenses, Paulo nos alerta, né? Ele fala, não apaguem o Espírito. Então, essa é uma escritura pesada que Paulo coloca aqui, mas ele indica
que é sim possível nós nos tornarmos discípulos, nós termos uma candeia acesa, nós alimentarmos a nossa candeia e chegar um momento que, se a gente deixar de alimentar o nosso óleo para manter a chama acesa, a gente pode perder a nossa candeia. Nosso espírito pode ser apagado. A gente pode perder a festa que Deus quer que a gente esteja. Essa festa de casamento. É possível a gente perder essa festa mesmo depois de nos tornarmos discípulos. Que, como a gente vê na parábola, acontece no final da parábola essa situação. Por quê? Porque as virgens insensatas, elas viviam no limite da vida espiritual. Elas não faziam nada mais, elas sempre estavam lá vivendo no limite. Alguém sabe de que tragédia é essa foto? Isso, excelente. Então, essa é uma foto da tragédia que aconteceu com o time da Chapecoense em 2016. E eu sei que não vai combinar em nada a minha roupa, mas eu vim com a camisa da Chapecoense por baixo. Mas tem uma razão para isso. Então, ó, é uma camisa que eu comprei em 2016, um pouquinho depois da tragédia. E o que eu queria falar com vocês, irmãos? Que esse time da Chapecoense era sensacional. Para quem acompanhou, sabe do que eu estou falando. Era um time do interior de Santa Catarina, nunca tinha ganho nada, era um time novo. Se eu não me engano, o time foi fundado em 2009, então é um time bem recente. E eles juntaram um time sem qualquer estrela, qualquer pessoa muito famosa, mas eles começaram a subir de divisão no Campeonato Brasileiro, chegaram numa competição internacional e eles tinham acabado de ganhar a semifinal de uma competição internacional. Um time do interior de Santa Catarina que não tinha muita relevância no cenário brasileiro. E todo mundo estava eufórico. Eu estava torcendo, eu acompanhei a campanha da Chapecoense lá em 2016. Acho que porque o símbolo é verde, meio que eu gosto. Então eu acompanhei, era um time sensacional. Só que aconteceu essa tragédia. Algo horrível, que chocou muita gente. Eu chorei por causa disso aqui. Acho que muita gente ficou triste também. Porque é raro um time brasileiro chegar numa competição mundial e o Brasil inteiro está torcendo para esse time. E nesse caso da Chapecoense, nossa, eu acho que quase que o Brasil inteiro estava torcendo para a Chapecoense ganhar aquele título. Todo mundo estava animado para isso. E eu estava. Só que aconteceu essa tragédia. 71 pessoas morreram esse dia. Apenas 6 pessoas ficaram vivas. Apenas. E sabe o que é pior dessa tragédia? Que ela poderia ter sido evitada. Ela não aconteceu porque o avião ficou com problema naquela hora, ou não sei, aconteceu algo que ninguém sabia que poderia acontecer. Não, o avião caiu porque ele ficou sem combustível. Para quem não sabe, os pilotos de avião, normalmente, eles levam combustível extra nas suas aeronaves, para caso eles precisem fazer uma manobra extra, para caso eles precisem ir para outro aeroporto e tudo mais. Mas o piloto aqui desse avião não fez isso. Ele levou combustível no limite aqui nessa viagem. E choveu nesse dia, eles precisavam rodar um pouco lá em cima de Medellín, lá na Colômbia, e aí o avião acabou caindo. Então não foi uma falha técnica, foi uma falha humana. O piloto simplesmente levou combustível no limite nesse dia. E com todo respeito a essa história da Chapecoense, irmãos, porque é algo que assim me choca, é algo que eu fico triste de pensar nisso até hoje, eu queria usar ela um pouco de exemplo sobre nessa parábola das 10 virgens. Muitos de nós, irmãos, podemos cair no erro de andar na vida cristã no limite. A gente pode cair na tentação de viver na lei do mínimo. Então, qual é o mínimo que eu devo ler por dia da minha Bíblia? Qual é o mínimo que eu devo orar por dia? Quanto é o mínimo que eu devo servir meus irmãos? E existem muitas maneiras de alimentarmos o nosso espírito. Então eu quero perguntar para vocês, em uma só maneira que eu acho que é a base, que é como que tem andado a sua leitura diária da Bíblia e as suas orações. Eu pergunto isso porque, normalmente, essa é a primeira coisa que a gente fala para quem está estudando a Bíblia. Provavelmente todo mundo aqui que é discípulo falou isso para alguém já. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar. Mas, irmãos, se nós que já somos discípulos, se a gente não está fazendo isso, todo o nosso ser pode esfriar. Essa é a base. Não adianta coisas que você fez no passado. Que nem o espírito precisa ser alimentado todo dia, lá com óleo,
A gente precisa alimentar nosso espírito, conhecendo a Deus, lendo a palavra de Deus, falando com Deus através das nossas orações. É algo que é muito importante, é algo que é a base da nossa fé, é a base da nossa vida cristã. Mas quando a gente se esfria nessa área, a nossa candeia pode chegar bem perto de se apagar. A gente pode não ver o caminho. E essa parábola mostra que Deus não vai simplesmente chegar e falar, você vai entrar na festa, você não vai entrar na festa, e vai fazer uma escolha assim. Não, nessa parábola a gente vê que todas as pessoas lá tinham fogo. Elas tinham sua própria candeia. Mas quem deixou a candeia se apagar, simplesmente não conseguia enxergar o caminho. O noivo começou a andar lá com as virgens insensatas, e todo mundo estava enxergando o caminho lá, porque estava com sua candeia acesa. Porém, as insensatas não conseguiam. Pensa naquela época, não tinha luz. Você andar na rua naquele breu. Não existe. Não dá para andar naquele breu. Então, as pessoas não conseguiam enxergar o que estava acontecendo. Deus nos dá uma candeia maravilhosa quando a gente decide se batizar, decide entregar a nossa vida para Ele. Mas, se deixarmos ela apagar, a gente pode perder completamente o sentido de direção da festa de casamento. Se você não fortalece o seu espírito, você está mais próximo de quem nem tem candeia do que de quem tem. Isso é algo sério. Porque pensa, aquelas virgens insensatas, elas eram discípulas. Eram pessoas que tinham crido em Jesus. Só que por deixar a candeia se apagar, elas não conseguiram enxergar o caminho e elas não entraram na festa. Que nem as pessoas que nunca tiveram candeia. Olha que coisa horrível isso. Então, por isso, eu reitero aqui para falar para vocês, irmãos, alimentar o nosso espírito é algo essencial. Não dá para a gente viver de passado. É algo que a gente precisa continuar amando Deus com todo o nosso coração. E dói saber que muitas pessoas ao nosso redor, podendo ser aqui na igreja, ou podendo ser nas nossas famílias, em locais que a gente trabalha, podem não estar alimentando. Podem não estar se preparando para esse dia da festa. Que a propósito, Deus fala que vai demorar. Todo mundo dormiu. Ele demorou muito, ele atrasou. Então, para você que pensa, nossa, já se passou 2000 anos, será que Deus não vai voltar, Jesus não vai voltar para cá? Esse é o intuito. Ele fala que vai demorar. Tanto que todo mundo adormeceu. Por isso, eu volto a perguntar, quantas fichas você tem colocado em seus próprios planos? Esse plano infalível de Deus que vai acontecer tem feito parte da sua vida? Você tem pensado nisso diariamente? Você tem convicção de que isso vai acontecer e de que você precisa se preparar? Estar vigilante? Porque isso é algo muito importante, irmãos. E essa parábola não deve servir apenas por curiosidade e nem também para nos dar um medo extremo. Não é esse o ponto que eu quero trazer hoje. Mas, quando a gente tem uma visão clara do fim, a gente tem a oportunidade de mudar o nosso presente. É isso que eu quero trazer. Deus pode mudar qualquer coisa. Deus não tem qualquer tipo de preconceito sobre como era a nossa vida anterior, quais pecados a gente está cometendo, mas toda vez que a gente vai até Ele, pedindo perdão, tendo arrependimento verdadeiro, Ele nos enche cada vez mais de óleo. Ele enche a nossa candeia de óleo. E agora que eu já falei com os cristãos, eu quero falar com você que não é cristão ainda. O que você está esperando para ter uma candeia? Porque, irmãos, é uma vida que vale a pena. É algo que vale muito a pena você ter esperança em algo futuro. Fico pensando como era a minha vida sem Deus. Eu tinha muita esperança aqui na Terra. E assim, não é ruim você ter esperança aqui. Mas é algo tão vazio. Já nós, que cremos nisso, a gente tem uma visão que a gente pode ter, sim, coisas boas na Terra, a gente pode conquistar muita coisa, mas o que, nossa, vai ser bem melhor, vai ser lá no céu. Depois que a gente morrer, a gente tem essa fé. E eu quero chamar para você que ainda não tem essa candeia, a arrumar uma o quanto antes. A conversar com quem te convidou, a perguntar como que eu posso ler minha Bíblia, como que eu posso orar, porque é uma vida que vale a pena, é uma vida de esperança. Você ter a sua chama acesa, você brilha por onde você passa. Se você não tem essa chama, você é tratado como penetra na festa. Porque é até algo que eu acho que eu até esqueci de falar quando estava explicando sobre casamento, quem não tinha sua candeia era tratado como penetra. Porque dava a impressão que a pessoa não queria ser reconhecida, ou simplesmente não conhecia o caminho, né? Não tinha sido convidada. Então, aqui,
é um lugar onde você tem muitas pessoas para você conversar, para ter uma candeia. Muitas pessoas podem te ajudar com isso. E tudo que eu estou falando aqui, você pode pensar que é algo falso, algo que não vai acontecer. Você tem o direito de pensar isso. Mas se o que eu estou falando aqui é verdade, e você não tiver a sua candeia, você vai perder uma festa maravilhosa. Quem avisa, amigo é. E um ponto que é interessante é que quando as sensatas falam que não podiam dividir o óleo, é o que eu ficava pensando, nossa, que egoístas, né? Por que será que elas não dividiam o óleo? Mas pegando essa interpretação do óleo sendo o espírito, a gente não consegue passar nosso espírito para outras pessoas. Por isso que não adianta você ser filho de cristão e você não se tornar cristão. Você ser casado com algum cristão e você não se tornar cristão. Você namorar com algum cristão e você não se tornar cristão. Não adianta. Deus dá de bom grado essa candeia para todo mundo que crê e se arrepende. Então precisa crer e se arrepender. Esse é o trato que Deus faz para dar uma candeia para nós. Se você crer e se arrepender, eu vou te dar uma chama que vai te iluminar pelo resto da sua vida. Mas precisamos crer e se arrepender para ter essa chama dentro de nós. Então hoje, irmãos, assim como aquele homem que chegou do nada falando, Jesus, no caso ele não fala Jesus, né? Ele fala noivo. Ele fala, o noivo está vindo, acordem, acendam suas candeias. Eu quero ser esse despertador para vocês hoje. E eu quero animar vocês a ser esse despertador para as pessoas à sua volta também. Mas uma coisa, irmãos, que eu quero alertar é, assim como um despertador apenas acorda a gente, mas não faz a gente levantar da cama, quem escolhe ou não levantar da cama é a gente. Quem escolhe ou não mudar é a gente. Então, irmãos, até quando vamos ficar dando desculpas? De que, não tenho tempo, esse ano não é para mim, esse ano, acho que melhor esperar outro ano. Cara, aqui temos pessoas maravilhosas, que eu sei que têm uma vida muito corrida, mas que estão dando tudo para Deus. Eu queria citar rapidamente o Argemiro, cara. Ó, Argemiro ali, levanta sua mãozinha, Argemiro. Argemiro eu conheci ele no futebol. Então, o futebol ele tem bastante resultado. E das pessoas que eu vou citar, talvez ele é a que eu menos tenho relação. Conheço ele, mas ainda quero conhecer mais. Mas, cara, o Argemiro é um cara que há muitos anos ele é muito fiel na igreja. Ele já passou por problemas de saúde, problemas de trabalho, mas todo mundo reconhece ele como um irmão muito fiel. E ele é muito, muito querido aqui. Você é muito importante aqui. O Márcio Assamara, o Márcio acho que está se preparando para o batismo. Não sei se o Márcio está aí agora, mas ele está aqui. O Márcio Assamara. O Márcio está ali. Aí, Márcio. O Márcio e a Samara, eles lideram jovens, têm filhos pequenos, os dois trabalham fora. Ele me ajuda na mídia, a liderar a mídia. E ele é uma pessoa super acessível. Ele está aqui para tudo. Então, e a Samara também, ela está aqui para tudo, é super acessível. Por fim, queria falar do Felipe e da Nai também, que são pessoas que estão bem próximas de mim. De novo, têm filhos pequenos, eles lideram jovens profissionais, lideram universitários, trabalham fora também e mesmo assim dão tudo. São pessoas que têm me ajudado muito na minha caminhada, que têm me ajudado a alimentar cada vez mais meu espírito, a alimentar minha candeia. E são super acessíveis. Então, o que eu quero falar com isso, irmãos? Que ser um discípulo verdadeiro, um discípulo que está com a sua candeia acesa, não significa você ser uma pessoa bitolada em, nossa, tudo que eu preciso fazer, eu preciso estar na igreja. Nossa, minha vida está na igreja. Tudo mais. Não, todas as pessoas que eu falei trabalham fora. Têm seus hobbies, têm coisas para fazer fora, têm filhos, se divertem com os filhos. Todos esses que eu citei passam por essa vida. Mas são pessoas que são guiadas pelo Espírito. São pessoas que eu vejo que colocam esse plano infalível de Deus em prática. Eles confiam nesse plano infalível. Eles sabem que um dia vai chegar a hora deles entrarem nessa festa. E eles estão dando tudo por nós aqui. Irmãos, tem muita gente que eu queria citar aqui. Que eu poderia. Muita gente aqui está fazendo o mesmo. Está também se doando. Mas, pelo tempo, decidi citar essas pessoas. Então, são pessoas para a gente imitar, pessoas para a gente se aconselhar. Pessoas que a gente pode perguntar, como que eu posso ter a minha candeia acesa? Então, irmãos, essa é uma vida que vale a pena. Eu queria muito animar a gente ter o arrependimento hoje. A gente não precisa esperar janeiro que vem para fazer plano. Maio também é um ótimo mês para fazer plano. E por fim, irmãos, uns dias atrás morreu um dos escritores mais famosos
escritores cristãos, que é o Timothy Keller. Muita gente aqui já leu livros dele. E uma coisa que me chocou, tamanha fé do cara, é que um pouco antes de morrer, os filhos dele falaram que ele fez uma oração falando que ele estava feliz em finalmente encontrar Jesus. Falei, rapaz, eu não tenho essa fé hoje, assim, de morrer, de estar à beira da morte, e ao contrário de estar triste, eu estar feliz assim pela festa. Mas é o que eu falei, eu quero alcançar isso. Foi algo que me inspirou a pensar, nossa, vale a pena eu ter minha candeia acesa. Vale a pena eu alimentar meu espírito, porque essa festa é maravilhosa. O Timothy Keller sabia disso. E muitos de nós aqui sabem disso também. Mas eu quero animar a você que ainda não tem essa convicção profunda em seu coração, ou que ainda nem é discípulo, a arrumar essa candeia o quanto antes. Porque, irmãos, essa é uma vida que vale a pena. É a vida verdadeira, é uma vida de esperança. E vai ser uma festa maravilhosa, uma festa eterna que a gente vai ter lá no céu. Pensa, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Imagina como vai ser a festa lá. Jesus multiplicava pão, imagina o que ele vai fazer com picanha. Então, vai ser algo sensacional, vale a pena. Quantas fichas você tem colocado no plano do Deus do universo? Isso tem feito parte da sua vida? Isso tem sido uma convicção sua? Ou tem sido um plano que você tem deixado de lado, colocando os seus planos à frente? É isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, irmãos. Espero que tenha ajudado, que vocês saiam daqui animados. É isso. Amém.